Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado federal Padre João do PT. Oi, deputado. Bom dia, prazer ter o senhor aqui. Bom dia, Thalita. Alegria é da minha parte também, por mais uma vez estar aqui com você e todos os ouvintes da Rádio Tempo. Sempre bom recebê-lo por aqui. Deputado, eu quero começar falando com o senhor sobre uma declaração de ontem do presidente Lula na Bahia, quando ele pediu para que a base tivesse mais união e lealdade, para que pudesse, inclusive nas palavras dele, rebater os ataques que são recebidos. O senhor concorda que falta lealdade e união da base? Infelizmente, Thalita, é uma realidade. E não é uma realidade que desse governo assim, ou dessa dificuldade. A própria presidenta Dilma, ela também teve essa dificuldade. A presidenta Dilma teve ministro que atravessou a avenida e votou pelo impeachment dela. Felizmente, o ministro Mineiro fez isso. Então, quando você faz... Primeiro é isso, a sociedade ela tem a liberdade de eleger os deputados. Então, houve uma avalanche também da extrema-direita do Congresso. Elegeram o Lula, mas se a gente olha, por exemplo, a bancada do PL, que concentra muitos militares, evangélicos mais conservadores, quase mais na extrema-direita. Então, foi uma bancada forte e é a maior bancada que tem no Congresso. Então, houve um esforço do presidente Lula de fazer uma composição ministerial, mas que cada ministro pudesse ajudar nessa fidelidade, nessa lealdade. Quando você faz uma composição com partido, é no sentido de buscar lealdade daquela bancada e abraçar o governo, o programa do governo, né? E, infelizmente, a gente percebe que isso não está acontecendo. Quando se trata de uma votação mais de interesse público, mais num campo mais de esquerda, mais ideológica, a questão mesmo da mulher, a questão ambiental, a questão indígena, quilombola, a gente percebe que o governo não tem mais do que 140 votos. Isso é assustador. É assustador. Toda proposta mais da esquerda não tem mais que 140 votos. Naquele 17 de abril de 2016, quando foi aprovado o impeachment, nós tivemos 137 votos. Então, a correlação de força, quando se trata num campo mais ideológico, é a mesma do governo da Dilma. Então, é assustador. O Lula está certo. Se tem um ministério, aquele partido ou aquela bancada ali tem um ministério, é porque tem um compromisso com o governo, com um programa, né? Porque o governo nem toda matéria é popular. E às vezes tem um conjunto de deputados que vai pelo que é popular e não uma linha programática. Por que dessa desunião? O senhor trouxe aí uma linha do tempo, né, desde o impeachment da ex-presidenta Dilma, e fez essa relação aí, concordando com o presidente Lula, com a fala dele ontem. Mas a que se deve essa falta de união da esquerda hoje? Na verdade, a esquerda ela tem uma unidade. Ela é minoritária. Ela é minoritária. A grande questão está no centrão. O centrão, quando lhe convém, quando é uma matéria popular, ele independe se é do governo ou não, ele tomba para lá. Então, o centrão, quando é uma pauta que tem uma reação popular, sobretudo, hoje, infelizmente, Thalita, a política também está muito contaminada pela hipocrisia religiosa e pelo moralismo, muito contaminada. Então, não está baseada na Constituição, não está baseada na ciência, infelizmente. Então, as redes sociais também, ela consegue, quase que online, está divulgando o comportamento dos deputados, das votações. Então, eles vão muito pelo apelo popular, pelo que é conveniente, numa linha de se manter no poder, de não ter desgaste eleitoral. Ser base do governo, também ela, às vezes, tem matéria que exige, né, mais e tem um desgaste eleitoral. Então, na verdade, acho que a esquerda ela é minoritária. Então, houve uma grande bancada da extrema-direita e o centrão
no que lhe convém, ele tomba para a esquerda ou para a direita. E isso é que dá essa instabilidade e determinadas matérias, uma insegurança, além das chantagens permanentes, né? Chantagens permanentes, do toma lá da cá. E você sabe que houve quase que uma inversão no orçamento, com essas emendas impositivas, e avançou, emendas de comissão. Então, hoje, quem tem o orçamento na mão é mais o Congresso do que o Poder Executivo. Impede o Poder Executivo, inclusive, a formular programas. É uma ousadia do Lula quando ele retoma o PAC, e o PAC é educação, cultura, infraestrutura, em todas as áreas, mas que fica ainda dependendo muito de um orçamento que está mais concentrado através de emenda parlamentar. Quando o Executivo não tem esse orçamento, dificulta muito um planejamento mais ousado. Eu queria perguntar para o senhor também, deputada, ainda nessa questão da questão da esquerda, a importância, né, de retomar o papel do PT, e todos aqueles que representam o Partido dos Trabalhadores falam sobre isso aqui com a gente no Café com Política, principalmente nessas eleições de 2024, nas eleições municipais. Essa corrida na tentativa de retomar prefeituras que já foram tão importantes para o Partido dos Trabalhadores. Como que o senhor vai atuar em 2024, agora em outubro? Olha, Thalita, a gente tem um trabalho permanente. Eu fico em Brasília, terça, quarta e quinta. Na sexta, tendo escritório, que é aqui em Belo Horizonte, que por ser mais central, mas na mesma sexta a gente já viaja para o interior. A gente faz um trabalho de base, um trabalho permanente, em todas as áreas, da educação do campo, do meio ambiente, com as barraginhas ecotécnicas. A gente faz um trabalho de empoderamento do povo, no sentido assim, de mostrar que um programa de esquerda do Partido dos Trabalhadores, a identidade é participação, é esclarecimento, é uma relação boa com o servidor público, é valorização dos pequenos, dos mais vulneráveis, é levar a políticas e programas aos mais distantes. Porque essa a principal característica da esquerda, e portanto deve ser do Partido dos Trabalhadores, né, é essa presença do Estado brasileiro. É o cidadão ter acesso ao direito a políticas e programas que sejam elas competência da iniciativa municipal, estadual ou federal, e lutar por ter acesso a esses direitos. Então a gente faz um trabalho permanente. O ano eleitoral, eu vejo que é um ano de colher frutos. Então, a gente tem uma expectativa de fazer mais vereadores, vereadoras, prefeitos mais comprometidos, de fato, com o povo. Acho que o Partido dos Trabalhadores ficou um pouco fragilizado, sobretudo em Minas Gerais. Eu sou contra de parlamentar assumir a presidência do partido, porque quando o parlamentar assume a presidência, fica muito mais focado ao seu mandato. Então, mas a gente foi vencido também nessa proposta, quando tem que ter uma pessoa liberada que dialoga com todas as forças. O Partido dos Trabalhadores, ele tem várias tendências internas, e essas tendências cada um traz como que um programa, uma tese que soma o programa do partido como um todo. Então, acho que nos vemos assim um pouco capenga, com todo respeito ao nosso presidente, o Cristiano, mas não dá para um parlamentar ficar à presidência do partido. Acho que nós vamos ter prejuízo com isso nas eleições, não elegendo o que precisávamos para ter uma base do presidente Lula com maior número de vereadores, vereadoras, prefeitos e vice-prefeitos. Deputada, eu queria falar com o senhor sobre um assunto que volta à tona agora, numa corrida aí, que é a questão de regulamentar a reforma tributária. E aí o senhor tenta também um ponto específico, que é em relação aos alimentos ultraprocessados e os alimentos que contêm agrotóxicos, né? Para que tenha uma taxação maior para esses alimentos. O senhor é um defensor da agricultura familiar, atua nessa área, tem uma base eleitoral forte, né, nesse segmento. Eu queria conversar em relação a isso com o senhor, o porquê dessa taxação maior para esses alimentos, e se o senhor acha que esse ponto passa. Então, Thalita, primeiro, a reforma tributária é uma grande conquista, é importante, é estratégica, primeiro de garantir também a cesta básica saudável, que a primeira tese nossa
é essa cesta básica saudável, de acordo com o Guia Alimentar, que é uma referência mundial, o Guia Brasileiro. Então, é muito importante que o brasileiro tenha acesso a um alimento que lhe garanta saúde e vida. Por isso, esse incentivo aos produtos mais in natura ou minimamente processado e o imposto zero para esses produtos mais naturais. E o segundo ponto que você traz, ele é muito importante, porque se a gente faz a pesquisa, a ciência, os dados do Ministério da Saúde provam que a maior parte das doenças que mais onera os cofres públicos são essas doenças crônicas não transmissíveis e que elas são consequências de uma má alimentação, que está ligado aos ultraprocessados e também o nexo dos agrotóxicos com as doenças. Doenças que oneram e muito, como câncer, problemas renais, são problemas assim que, além de penalizar a própria pessoa, né, colocar a pessoa numa situação de sofrimento e às vezes sem fim. Se você pega uma pessoa que tem um problema que depende da hemodiálise, olha, é um procedimento que tem que ser feito 3 vezes por semana. Muitos ouvintes, né, às vezes nem sabem. E que muitos municípios de Minas não têm sequer acesso a esse procedimento, né, deputado? Às vezes tem que viajar 200 quilômetros para ter o acesso. E é um procedimento que às vezes viaja 4 horas para ter acesso a um procedimento que dura 4 horas e volta mais 4 horas. Isso 3 vezes por semana e pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Porque a não ser que vai ter um transplante. Mas quem que tem acesso a esse transplante? Eu vejo hoje, Thalita, que antes eu achava que o câncer era uma doença mais cruel, assim. Hoje eu tenho clareza que não. Quando a pessoa está fazendo um tratamento de câncer, e é a realidade, ela tem expectativa de cura. E hoje, muitas situações têm a cura. E a hemodiálise não, é para o resto da vida. E é consequência da má alimentação, são os refrigerantes, os ultraprocessados, são os ultraprocessados. Então, isso está comprovado. Então, quem causa dano tem que pagar mais. Esta é a lógica. Causa dano, tem que pagar mais. Infelizmente, às vezes tem incentivo. Porque a alimentação para os mais pobres, a salsicha, esses biscoitos açucarados, não é verdade, né? Porque isso onera muito mais. Os mais pobres têm direito à alimentação saudável, né? Uma alimentação que lhe garanta saúde e vida, o alimento mais in natura, né? Por isso, incentivo aos alimentos que promovem a saúde e o imposto seletivo. Então, lá nas alturas, que equiparando com as bebidas alcoólicas, comparando com o tabaco. O Brasil foi uma referência mundial quando elevou o imposto sobre o tabaco, sobre o fumo. Nós tivemos a conquista fantástica, que é a redução. Antes, todo lugar tinha um fumante. Hoje, se a gente olha para a própria família, né? Eu sou de uma família de 14 irmãos, olha, ninguém fuma. Eu tenho 42 sobrinhos, nenhum é fumante. Então, eu estou dando um exemplo, mas isso é para a maior parte das famílias. Antes, todo mundo fumava. Então, e é consequência do imposto também lá nas alturas. É verdade, as campanhas que provam o nexo do uso do tabaco com as doenças. Então, é uma campanha que tem resultado. Por isso que eu entendo que o imposto seletivo para os ultraprocessados, tabaco, bebidas alcoólicas, os açucarados, é fundamental para a gente ter uma população saudável. Hoje o Brasil, lamentavelmente, copia muita coisa dos Estados Unidos. Hoje o que nós já temos de criança com sobrepeso e a obesidade é assustador. Estados Unidos tem mais de 50% da população com sobrepeso e obesa. Então, isso
essas comidas, né, o fast food, essas comidas rápidas e hiperindustrializadas, é uma coisa assustadora em relação à saúde da pessoa. Essa taxa, né, elevada em relação aos produtos ultraprocessados, aos alimentos ultraprocessados, aliado às campanhas realizadas pelos governos, né, como o senhor trouxe aqui como exemplo, por exemplo, ao tabaco, podem fazer com que a agricultura familiar seja mais valorizada no Brasil, sobretudo em Minas Gerais, onde a gente tem grande parte dos municípios que sobrevivem com essa renda, que tem essa a renda principal, mas que ainda são esquecidos? Eu não tenho dúvida, mas houve uma lembrança da agricultura familiar quando no governo Lula ainda, na lei da alimentação escolar, condiciona que as escolas municipais, toda a rede pública, passa a ser obrigatória a adquirir pelo menos 30% da alimentação escolar da agricultura familiar, que é o PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então, foi uma lembrança real. Hoje nós temos municípios de Minas Gerais que 90% da alimentação escolar vem da agricultura familiar. Então, depois cria também o PA, o Programa de Aquisição de Alimento, através da Conab, para doar para as entidades, para as famílias mais pobres. Então é muito bem lembrada essa sua colocação, porque vai ampliar a valorização da agricultura familiar. E ainda, Thalita, isso cria para nós mineiros uma possibilidade de enfrentar a uma falsa tese que é da mineração. Como a mineração é a salvação. Hoje a mineração, ela significa 3,7 no PIB. 3,7 no PIB, a mineração. Sabe quanto que é o turismo? Tá 8% do PIB. Se a gente soma mais aí uns 5% da agricultura familiar, se a gente soma da cultura, então nós vamos chegar a quase 20%. E hoje tem o turismo de base, que valoriza as fazendas, os agricultores familiares, famílias que vão para pousar na própria zona rural e levar as crianças a ter um encontro do que os pais vivenciaram lá atrás. Então não tenho dúvida, porque quando a gente defende os produtos in natura, com alíquota zero e também, ou minimamente processado, que às vezes é beneficial, tipo assim, uma mandioca, minimamente, né? Alguns produtos, polpas de frutas, né? Então, nesse sentido, vai valorizar a agricultura familiar e dar perspectiva para uma coisa muito importante, que é muito assustador se a gente não inverter isso, que é a valorização da mulher e da juventude rural. Senão, o êxodo rural, ele continua. E o que vai garantir emprego e renda no interior é a agroindústria. Então, a agricultura familiar, ela tem que dar os 3 passos: produzir, agregar valor e comercializar. Só assim a gente dá perspectiva para a nossa juventude permanecer no interior, permanecer no campo. Por isso que no nosso mandato a gente também tem trabalhado, estamos cobrando do Ministério do Desenvolvimento Agrário, das pequenas agroindústrias, porque ali gera emprego para a juventude e para as mulheres. Então elas não têm que vir para os grandes centros, sobretudo a juventude negra, que infelizmente vem às vezes para ser assassinada, porque ainda o preconceito é muito grande. Então é nesse sentido que a gente tem um trabalho também específico para as mulheres, juventudes, sobretudo também as comunidades quilombolas. Deputada, a gente já está caminhando aqui para o fim da entrevista, mas eu queria tocar num outro ponto com o senhor, que é em relação a um artigo que o senhor escreveu para a Carta Capital, né? Próximo avanço: acesso universal à maconha medicinal pelo SUS. Eu li esse artigo ontem e depois de descriminalizar o uso da maconha, o senhor coloca aqui como um próximo avanço. O Brasil está preparado para isso? É uma realidade palpável quando a gente fala do uso da maconha medicinal pelo SUS, já conhecendo os benefícios, por exemplo, desse tratamento? É por aí que eu começo. O que nós temos de pessoas que usam o CBD, canabidiol, e
para epilepsia, Alzheimer, são muitas doenças, dores crônicas. Então é uma hipocrisia, Thalita. Como que nós podemos comprar dos Estados Unidos, sobretudo? Como que nós podemos comprar? E olha, nós podemos comprar não, né? Os mais ricos. Porque os pobres não conseguem dar R$ 2.500 num frasco de CBD. Então, de 30 ml, geralmente, né, deputado? De 30 ml. De 30 ml. Então é uma coisa assim que, como eu conheço uma conterrânea, que são evangélicos, a menina tem 10 crises, às vezes, numa noite, a criança. Então nós vamos manter as pessoas sofrendo, sendo que nós sabemos, a ciência prova, a pesquisa prova, os dados, né, a convivência já com pessoas, que uma pessoa que tem Alzheimer, a qualidade de vida dela é outra. Então é uma hipocrisia. Eu tenho para mim, Thalita, que olha, tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. A única criatura que pode ser má é o ser humano. Porque é a única criatura que tem um livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio. Então, criminalizar uma planta é uma outra lógica. Cruel, perversa, hipócrita, tudo. Nenhuma planta, ela é má em si. Uma faca de cozinha, ela não tem problema. Ou seja, quem usa essa faca, é a forma de usar. Ela pode ser para produzir alimento ou pode ser para assassinar. Então, olha... o Brasil talvez é um dos países do mundo que tem melhores condições para produzir a maconha. Estados Unidos hoje, olha, tem às vezes 3, 4 meses do ano que não consegue produzir por causa do gelo, da temperatura. Então aqui a gente consegue produzir o ano inteiro. Então, da mesma forma que nós produzimos o chapéu de couro, a tanchagem, produzimos a carqueja, nós temos uma riqueza, se a gente pega a Mata Atlântica, o Cerrado, né, a Amazônia, quantas plantas, nós podemos levar plantas, né, as farmácias vivas para o mundo inteiro. Então, por que não a maconha? Por que não a maconha? Lamentavelmente, quando o Congresso fica contaminado pela hipocrisia religiosa, pelo moralismo hipócrita, aí é o judiciário que tem que avançar. Então, a descriminalização da maconha, eu acho que nós temos que avançar, inclusive com uma anistia geral, porque nós temos muitos pretos e pobres que estão presos porque são vítimas do grande tráfico. Não é o preto e pobre que é dono de helicóptero, que traz drogas de outras coisas. Então, eu, dialogando com o Rodrigo Pacheco, que é autor da PEC, estou dizendo para ele, olha, nós temos que tirar a maconha. A maconha não pode ser considerada como droga. A maconha é um remédio. Maconha é um remédio. Né? Droga são as outras químicos, essas outras sim. Né? Você já ouviu alguma reportagem, vocês que trabalham aqui, de alguma pessoa que causou um acidente porque estava maconhado? Um acidente de trânsito? Quantas pessoas que causam acidente por causa do álcool? Eu não tenho dúvida que o álcool é mais nocivo. Eu não tenho dúvida, não. A pesquisa mostra, ou a gente acredita na ciência. Quantas vítimas que o álcool provoca? Que o próprio tabaco é nocivo. Causa danos na garganta. Quantas pessoas que estão como que mutiladas vítima do tabaco. Né? Vítima do tabaco. Diferente da maconha. Criminalizar uma droga para favorecer, criminalizar uma planta, inclusive colocando no rol de drogas, né, para privilegiar poucos grandes traficantes. Então eu não tenho dúvida, não tenho medo de defender, porque eu tenho clareza e baseada na ciência e na convivência com pessoas que ganhou a qualidade de vida, sobretudo as pessoas com dores crônicas ou com crises de epilepsia e tudo. Então, né, tudo que Deus criou é bom. E o ser humano tem o dever de ser bom por ser imagem e semelhança de Deus, e não ser mal. Nós conversamos o Café com Política de hoje com o deputado federal Padre João do PT. Deputado, volte sempre, tá? Obrigado, estamos sempre à disposição. Muito obrigado por essa acolhida aqui. Saudação a todos os seus ouvintes. Ótimo dia para o senhor.